Fala pessoal da Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui ao lado do professor Alberto Valentim, treinador do Atlético. Primeiramente, queria agradecer o senhor por tirar um tempinho durante essa semana para poder falar com a gente, né? O senhor que ainda não concedeu uma entrevista exclusiva, a gente poder abordar um pouco mais sobre essa sua passagem aqui no Atlético. Quem é o Alberto Valentim, para a gente poder conhecer um pouco. Primeiramente, boa tarde e obrigado por falar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço, um prazer falar um pouquinho da minha história, contar para todos esse período que eu tô, esses dias que eu tô vivendo aqui intensamente no clube. Vai ser um bate-papo bem bacana. Valentim, você chegou aqui em Goiânia no dia 4 de maio, à noite. No dia 5 você já começou a trabalhar pela manhã. Eu queria te perguntar como é que tem sido esse primeiro mês, né? Um mês e uma semana e pouquinho. Aqui de Goiânia, aqui de Atlético, queria saber de você como é que tem sido essa experiência até agora em âmbito profissional e também em âmbito pessoal. Bom, primeiro tô adorando trabalhar aqui. Eu falei nas minhas primeiras entrevistas o tanto que eu queria trabalhar num clube organizado, estruturado, que me desse e nos desse, né? Porque eu incluo jogadores e comissão técnica toda, nos desse a condição de trabalhar bem, né? Cheguei com resultados positivos e nesse percurso estacionamos um pouco, algumas derrotas, empates, mas com esse período de treino agora eu tenho certeza que as coisas vão retomar da forma que nós queremos. Mas estou gostando muito, cidade muito boa, já conhecia por ter vindo aqui algumas vezes, né, a trabalho, mas já tinha vindo. Estou gostando muito do ambiente do clube, daquilo que os jogadores, eu sempre falei para eles que eu tenho a certeza de que nós daremos volta por cima, porque aqui é um ambiente muito bom para trabalhar. Eu nunca fui para casa insatisfeito com a performance dos treinos, daquilo que eles estão procurando fazer. Então é um balanço, é lógico que nós queríamos estar hoje numa posição de tabela diferente, mas é um saldo, eu acredito que assim vai ser positivo no final por todas essas coisas que eu falei agora. E Valentim, a gente, como você bem destacou, está passando por um momento, uma pausa assim que até é raro dentro de uma Série B, né? Essa paralisação da data FIFA, até que não acontecia nas últimas temporadas. E eu queria te perguntar, você como treinador, como é o seu dia a dia? Porque assim, tem dia de jogo, que às vezes você sai de um jogo, já tem que pensar no outro, tem de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, mas agora você tem praticamente 2 semanas entre um jogo e outro. Como é que é o seu dia a dia? O Valentim, na hora que acorda, o Valentim, que horas que o Valentim chega no CT, que horas que o Valentim vai embora? Como é que tem sido essa sua imersão aqui dentro do Atlético? Chego por volta das 7 horas no clube, independente se o treino é na parte da manhã ou à tarde. E geralmente vou embora umas 7h30, 7h30 também, naquilo que a gente já terminou o dia, né? O treinador vive intensamente, não desliga, mesmo quando eu vou para casa, a gente está sempre trabalhando e vivendo intensamente essa oportunidade, esse momento importante da minha carreira, porque aqui hoje a gente não consegue desligar. Eu, por exemplo, mesmo no meu dia de folga, minha esposa às vezes me cobra, desliga um pouco porque me vê anotando alguma coisa, me vê mandando alguma mensagem em relação àquilo que nós queremos para o dia seguinte. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque assim, tem jogador que quando sai do CT, jogador quando vai para casa depois de um jogo, geralmente não assiste futebol. Tem aqueles que assistem, tem aqueles que não assistem, que preferem NBA, que preferem jogar alguma coisa, que preferem desligar um pouco a mente. Como é que é o Alberto Valentim na época de jogador e o Alberto Valentim como treinador? Mudou alguma coisa? Mudou tudo. Na minha época de atleta eu jogava, ali terminava o jogo, você acaba se desligando mesmo, né? Então não tinha, você lógico tinha uma frustração de quando não jogava bem, ou quando o time perdia, mas ali você chegava em casa, dava uma desligada total. Como treinador é totalmente diferente, você vive realmente, não é exagero, às 24 horas, tira só quando está dormindo, mas é o dia todo pensando, analisando, ajustando aquilo que tem que ajustar, pensando no que vai ser, quais serão os treinos nos próximos dias, que a gente consegue já fazer um planejamento bom. Então é totalmente diferente, a preocupação de entrega ela é muito maior, né, do que da minha época como atleta.
E você citou agora a parte da família, né? E a sua família esteve aqui no CT, né? Tá aqui em Goiânia, pelo que você disse. Acompanhou a atividade, veio te ver aqui depois do treino. Qual que é a importância da família para um profissional do esporte, né? Porque assim, para quem trabalha com futebol, principalmente atleta e comissão, viaja toda hora, tem que sair toda hora, tem estresse de jogo, tem as alegrias, mas tem os momentos delicados. Como é que você lida com a sua família? Como é que a sua família lida com você trabalhando dentro do esporte, tendo que viajar, tendo estresse, tendo jogo, demissão, acerto de contratação? Como é que é isso? Então, a minha rotina aqui, por exemplo, eu pedi a minha esposa que viesse ao treino aqui um pouco com meu filho. Ontem ele fez 8 meses. E o fato de eu sair às 7 horas e voltar às 7h30, chegar em casa às 7h30, 8 horas, está acontecendo muito de eu não vê-lo. Ele tem os horários dele, ele geralmente acorda umas 7 e pouquinho, eu já tinha saído de casa e ele vai dormir às 19 horas, onde eu não cheguei ainda. Então ontem, como eu queria vê-lo um pouco, né, porque ele está fazendo 8 meses, eu pedi a ela que viesse um pouco aqui, que eu visse depois do treino, porque tá coincidindo muito de eu não conseguir vê-lo acordado. Isso às vezes acontece quando ele acorda um pouco mais cedo, ele tá com um pouco ali, tá meio chatinho para dormir. Então, assim, foi uma forma de eu ter visto ele um pouco. A família sofre um pouco porque tem essa coisa das viagens, das concentrações, tem da ausência, né, do atleta, a ausência do treinador, daqueles que trabalham diretamente com futebol. Mas é um sacrifício que todos nós fazemos em prol da nossa profissão, daquilo que a gente quer para um futuro melhor. E para a família, assim, que vê vocês, assim, sua esposa costuma falar com você sobre o futebol, sobre esporte, te pergunta sobre como é que tem sido o dia de treino, ou quando você chega em casa, é uma possibilidade também de você, às vezes, de conseguir dar uma esparecida, dar uma relaxada em meio ao turbilhão de coisas que acontecem? Não, ela sempre pergunta se foi tudo bem, ela quer saber se as coisas estão da forma que eu quero, né? Mas, assim, a gente procura conversar de outras coisas também. Nós estamos com um filho pequeno, então tem sempre alguma coisa para falar. Mudança há pouco agora para Goiânia, procuramos uma pessoa para trabalhar, para que possa ajudá-la também. Ela tem as coisas dela que ela além do nosso filho, ela tem alguns compromissos dela, então a gente fala de outras coisas também. Falando de relacionamento, mas agora saindo do âmbito pessoal para o âmbito de trabalho, que eu queria saber sobre o seu relacionamento com o Adson. Porque o Adson, ele tem um jeito específico que os treinadores, quando passam aqui, jogadores falam que o Adson é muito verdadeiro, que fala muito no olho, que fala muito direto. E é uma coisa que não é muito comum que a gente vê dentro do cenário nacional, é presidente da entrevista depois de jogo, né? O Jorginho aqui já chegou a pedir demissão por conta disso, que não concordava daquela maneira, depois eles se acertaram, voltou. Como que é a sua relação com o Adson? Como é que você vê essas entrevistas após jogo? Até porque ele fala muito do seu trabalho durante uma partida, após um jogo, às vezes fala bem, às vezes não fala tão bem assim. Mas como é que você vê esse tipo de postura? Como é que você vê com ele assim no dia a dia? Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro, como pessoa, eu gosto do caráter do Adson. Por quê? Porque eu sou assim também. Gosto de ser muito direto, de ser muito transparente, de ser muito leal. Isso ninguém pode falar. Em relação às entrevistas do nosso presidente, eu sempre procuro evitar, não só... o que eu sempre digo é o seguinte: o pós-jogo, eu, por exemplo, converso muito pouco com os jogadores. Quando eu chego no clube, eu já aviso aos jogadores. Independente se é um revés, um empate, uma vitória, vocês vão me ouvir falar pouco depois do vestiário, depois de uma partida. Porque ali você ainda está indo muito no clima da emoção, pode ter uma palavra a mais, uma palavra que não caiba naquele momento, então eu procuro evitar. Então eu tenho já isso comigo desde que eu comecei como treinador, né? E eu procuro evitar algumas coisas, não só quando a gente empata ou acaba não ganhando. Eu procuro evitar um pouco o entorno, no sentido de alguma coisa que pode me chatear. Redes sociais eu não vejo, no caso procuro evitar ao máximo, depois fazendo as nossas análises, as nossas reflexões. Nós temos uma conversa quase diária aqui com o nosso presidente e eu, comissão técnica toda. E isso é muito positivo, porque primeiro que ele é o nosso presidente, tem as hierarquias no clube. Então isso eu não vejo problema nenhum.
Sinceramente não vejo. Trabalhei no Atlético Paranaense, para dar um exemplo, onde também tem uma cobrança muito forte do dia a dia, pelos resultados, porque o clube te oferece a melhor qualidade do dia a dia. Então é normal que também tenha a cobrança para que as coisas funcionem da forma que tem que funcionar. O Watson sempre fala, quando vai contratar um treinador, que sempre tem aquela conversa, né? Sempre tem uma entrevista, ele quer entender como é que o treinador trabalha no dia a dia, busca as referências, coisa até o que eu entendo que seja normal dentro do futebol. E como é que foi aquela conversa e como é que tem sido agora? Tudo que foi estabelecido, tudo que vocês conversaram antes da assinatura de contrato, é o que você imaginava quando você falou assim, estou indo para o Atlético. Hoje, o que você imaginava ser, está se cumprindo? Eu estou muito feliz aqui. Primeiro porque eu falei para você, foi uma das primeiras respostas minhas, do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, eu falo primeiro da entrega dos jogadores, do clima saudável que tem entre eles, essa disputa que hoje ela é muito saudável entre eles, quem tá jogando, quem não está. Não tive problema nenhum com isso. Com a comissão técnica fixa, a gente tem um entrosamento muito bom, né, com os funcionários, a gente chama as tias da cozinha, eu já falei isso aqui algumas vezes, já comentei com os amigos aqui dentro, que o quanto essas pessoas estão sorrindo o tempo todo, procurando da melhor forma possível, o Alex, o Codô ali, de tudo funcionando muito bem. Você não vê nada fora do lugar aqui, tudo muito limpo, então cria um ambiente muito bom. Então, assim, tá além das minhas expectativas. Eu já sabia, porque eu tinha vindo aqui já para enfrentar outros clubes dentro do CT do Atlético, mas aqui cada dia está melhor, cada dia está mais organizado. Então, assim, é tudo aquilo que um profissional quer. E Valentim, a sua história poderia ter sido talvez um pouco diferente nesse ano, porque teve aquela conversa com o Emelec, pelo que começou a sair no fim da temporada passada, né, naquela questão presidencial. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu, porque você chegou a viajar, eu acho que o candidato que você tinha conversado não chegou a concretizar, não chegou a vencer naquela oportunidade, mas como é que você viu, como é que teve aquele contato, como é que você encarava naquela possibilidade de trabalhar no Emelec, no mesmo momento que o Thiago Nunes foi para o Sporting Cristal, que a gente teve outros treinadores também saindo, como é que foi aquilo para você? Foi o ano passado. Eu fui procurado, nós tivemos uma reunião de vídeo com o candidato a presidente, o Pepe Wade. Naquela oportunidade eu tinha preparado já um material de trabalho para ele, porque ele me chama para conhecer Guayaquil e nos conhecermos pessoalmente. Ele me disse que até não precisava, porque ele já tinha buscado todas as informações sobre o meu trabalho, que eu estaria indo para lá para assinar um pré-contrato de 2 anos. Fiquei lá uma semana, coincidentemente foi até na final da Libertadores, Atlético Paranaense e Flamengo. Fiquei lá, conheci a cidade, falamos de tudo um pouco, de possível lugar de pré-temporada, perfil de jogadores, quais integrantes da comissão técnica eu levaria, enfim, tudo aquilo que acontece numa possível contratação. Teve as eleições, ele acabou não vencendo e voltei para o Brasil e vida que segue. Não foi algo assim, na sua visão, foi algo assim completamente normal? Era uma coisa que você almejava? É uma coisa que você almeja também, Valentim? Trabalhar fora do país, mesmo que na América do Sul, é algo que você pretende? A América do Sul é um mercado que eu gosto muito, porque clubes grandes de outros países te dão também a possibilidade de trabalhar bem com competições internacionais importantes. Então seria naquela oportunidade um momento interessante, seria uma oportunidade legal para mostrar meu trabalho também fora do país. Então ali foi um interesse de um presidente que me queria, repito, que sabia do meu trabalho, foi buscar informações nos meus trabalhos anteriores e por causa das eleições ele acabou não vencendo, não deu certo, mas eu fico feliz. No caso agora o Thiago está fora, o Paulo Tuori também está fora, para mostrar um pouquinho da qualidade dos treinadores brasileiros também na América do Sul.
Você falou sobre trabalhar fora, mas e buscar jogador de fora? Como é que você vê isso? Porque é um boom que teve dentro do mercado brasileiro. Se hoje se fala muito de treinador de fora, mas jogador de fora da América do Sul, Venezuela, Bolívia, Argentina, principalmente, Uruguai, tem se buscado cada vez mais jogadores desse país. O Atlético recentemente teve até um ou outro jogador estrangeiro no seu elenco, mas é algo que você procura, é algo que a sua comissão costuma olhar, é algo que você pede para que o Atlético procure, que o scout dê uma olhada realmente nessas competições aqui da América do Sul para reforçar o elenco? Eu falo sempre que esse trabalho da análise de mercado, ela tem um contexto. Você procura oportunidades, você procura perfil de atletas, características das posições que você quer. Então, às vezes, acaba chegando para você jogadores que não são brasileiros, né? Então, que é um momento, que é uma oportunidade, valores. Então, tem que colocar tudo na balança se realmente vale, se é o momento daquele jogador estrangeiro vir para o Brasil. Eu não vejo problema nenhum. O mercado está aí para isso. Hoje, o Brasil vive uma situação financeira, uma saúde financeira melhor do que alguns países da América do Sul. Então, é normal também para que esses atletas que se destacam em outros países acabam vindo para cá. E você estava citando outros treinadores, né, até que estavam trabalhando fora do país. Eu queria te perguntar sobre outros treinadores. No seu tempo, assim como você falou, você treinador, quem que você olhou? Quem que era o cara que era a sua referência? Quem que era o cara que talvez que você já trabalhou e que te ensinou mais, que você talvez tenha feito algum estágio, que você tenha conhecido? Quem que são os treinadores que, quando o Alberto Valentim falou assim, vou ser treinador, você pensou neles? Olha, até uma coincidência, mas quando essa ideia de ser treinador foi amadurecendo na minha cabeça, eu estava na Udinese, na Itália. O Luciano Spalletti, que foi campeão italiano agora com o Napoli, era o meu treinador, e ali eu tinha pensado comigo. Eu era jovem ainda, eu tinha 33 anos, 33 anos. Olha, quando eu encerrar a carreira eu vou querer estudar para ser treinador de futebol. E ele é uma referência minha, né? É um cara que eu gostei muito de trabalhar. Fui para a Itália depois, mais 3 anos para estudar e fazer estágio com ele. Tive outros também, o Antônio Conte, que foi meu treinador. Eu tive com o Luiz Henrique também, que era o treinador da Espanha, que foi do Barcelona, só para citar alguns nomes de fora. Então, assim, mas de estalo mesmo, da chave que, opa, eu quero ser treinador, foi nos meus primeiros anos da Udinese, na Itália. E Valentim, agora até mudando um pouco de assunto, né? A gente já está praticamente encerrando a entrevista, mas uma coisa que eu queria abordar com você, porque assim, desde que você foi contratado ao longo dos clubes, você já teve muitos apelidos, né? Tava até olhando mais cedo, você já foi o Clark Kent do Palmeiras, o Clark Kent do Fogão, e aí toda vez que você assina com um time, todo mundo fala da beleza do Valentim. O Valentim é muito bonito, o povo começa em rede social, você falou que não acompanha, mas muitas pessoas em rede social começam a falar do Valentim. Eu vou no estádio agora para ver o Valentim, não sei o quê. Isso te incomoda de alguma maneira? E eu te pergunto assim, não por falar de beleza, mas por falar mais de uma coisa referente à sua pessoa do que falar do seu trabalho, de alguma maneira isso te incomoda? Na verdade, eu já cheguei até a falar isso publicamente uma vez, num podcast que eu fui, em que as pessoas que trabalhavam comigo, até um certo ponto, gerou as pessoas falaram um pouco da inveja, dessa coisa de esquecer um pouquinho o meu trabalho. Eu acho que, por exemplo, eu trabalhei no Rio, no Botafogo e no Vasco. Na época eu evitei 2 rebaixamentos e fui campeão nos 2. E que nos anos seguintes os mesmos caíram para a Série B. E fui campeão no Botafogo com uma estrutura totalmente diferente que tem hoje, com problemas de salários. Fui campeão no Vasco com 100% da Taça Guanabara. Esqueceram um pouquinho. No Rio, principalmente, virou muito o lado pessoal meu, que falava do meu estilo, da minha elegância. Eu simplesmente, já falei isso algumas vezes, vou para o campo normal. Até citei meu amigo Mancini, que eu vou para o campo igual o Mancini, que trabalhou aqui até. Vai para o campo, uma calça, uma camisa, e eu sempre, até não tive tempo ainda de fazer isso aqui, de colocar até um escudo do clube na camisa que eu trabalho, porque eu estou representando o clube ali. Então essa coisa, às vezes, assim, eu
lógico que o que eu gostaria que as pessoas fizessem mais é que lembrassem, né, das coisas que eu já fiz também, dos meus trabalhos, dos clubes que eu passei, que graças a Deus eu fui campeão também, para falar não só da beleza. Agora, que as mulheres acham bonito, isso é normal, você acaba estando um pouco mais em evidência, um pouco mais trabalhando, assim, esse lado tem um pouco por causa do futebol ser um esporte de muitos seguidores, né? E a esposa se incomoda também, Valentim? Não, ela é super tranquila, sabe dessa exposição natural de quando você aparece. No Rio, por exemplo, o Hugo Gloss postou no Instagram dele na época, o David Brasil postou, são pessoas com muitos seguidores, cada um tem 15 milhões de seguidores, o David Brasil era até meu amigo, aí uma mulher mais conhecida faz um comentário, aí tem alguma outra, essa coisa do Clark Kent que começou lá no Palmeiras, ela já está acostumada, ela sabe que faz parte um pouco de quando você está mais exposto na mídia. Valentim, até a última pergunta para a gente poder encerrar, e até se você não quiser entrar no assunto, tudo bem, mas eu acho que qualquer assunto sem problema. Eu acho que é só uma oportunidade também para a gente esclarecer, porque muito se falou da sua saída do Cuiabá, e eu sei que você já falou sobre isso, até no podcast que você foi, que começou muita conversa errada, né? Muita fake news na época. Eu queria te perguntar, porque vira e mexe, quando se fala no seu nome, se fala de um possível caso que teria acontecido no Cuiabá. E eu queria te perguntar o que aconteceu para você, porque o público no geral também pudesse ter a sua versão e saber realmente o que de fato aconteceu. Todo repórter, toda pessoa que eu vou conversar, ele sempre fala, se você não quiser responder, eu respondo tudo que quiser, não tem problema nenhum. Por quê? Não teve demissão por causa de suposto envolvimento com mulher nenhuma. Na época falaram que eu tive uma discussão com o vice-presidente por causa da esposa dele, que eu realmente não a conheci, e falaram até da uma namorada, não sei, do Cristiano, eu sinceramente não sei bem, e que eu tinha discutido com o Elton, com o atacante. O que eu falo é o seguinte, na época acredito que eu soube até que foi para cutucar mais a família do Cristiano, que saiu essa fake news. Coincidentemente, na época, o Denilson com a Renata, fã, na época eu tive uma participação ao vivo no programa, o Denilson me fala mais ou menos assim, Alberto, e aí, cara, posso perguntar tudo? Eu falei, cara, pode perguntar o que você quiser, porque não teve nada. A minha demissão não foi por causa de nada, não teve, e eles sabem disso, quem estava lá perto sabe, as pessoas que estavam mais próximas sabem que não teve nada. Infelizmente as redes sociais gostam, e ela tomou uma proporção muito grande na época, mas super tranquilo, não teve, minha esposa se comportou também de uma forma muito madura, sabendo que não tinha nada, então essa aí eu posso falar daqui a 10, 15, 20 anos, que as pessoas de perto sabem que não aconteceu nada. Obrigado, Valentim. Obrigado pelo tempo que você tirou para falar com a gente. Sucesso no Atlético. Obrigado. Um abraço a todos.